carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 25. Peço que os irmãos, com atenção, acompanhem a leitura da palavra de Deus. Texto bem complexo, precisamos, portanto, fazer essa leitura com toda atenção. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não se peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exijam, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te pedimos a orientação para que nós sejamos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem ter percebido que, até agora, este é certamente o texto mais difícil de toda a carta. Paulo está tratando de questões aqui muito particulares e até mesmo algumas questões ligadas às traduções não favorecem muito a leitura do texto. Nós vamos tentar, portanto, explicar para os irmãos o que o apóstolo quer falar aqui. Prometo aos irmãos que, caso a hora se aproxime do nosso final, nós deixaremos esse texto para uma próxima oportunidade, o restante do texto, porque de fato é um texto difícil, exige de nós bastante cuidado para o entendimento. A partir do capítulo 7, irmãos, o apóstolo Paulo começa a tratar de questões ligadas à vida familiar, até mesmo questões ligadas à sexualidade dos irmãos da igreja de Corinto. Isto porque Paulo foi provocado por perguntas que foram apresentadas. Por isso ele inicia o capítulo dizendo: quanto ao que escrevestes. Possivelmente chegou até o apóstolo Paulo uma lista de perguntas referentes ao casamento. Vale a pena lembrar que, embora houvesse judeus, né, com a lei e a
as ideias do monoteísmo, né, e de toda a Torá espalhados por todo o mundo antigo, boa parte dos irmãos de Corinto não tinham conhecimento da lei de Deus tão profundamente. Eles eram gregos, boa parte dos irmãos de Corinto eram frutos oriundos, né, do paganismo, daquilo que acontecia no que era comum religiosamente e culturalmente na cidade de Corinto. Para que os irmãos relembrem bem, a cidade de Corinto era extremamente imoral. Também havia cultos pagãos que misturavam orgias sexuais com religião, e aquilo era um verdadeiro embaraço na vida dos moradores da cidade de Corinto. Também lembro aos queridos que, quando alguém queria falar sobre imoralidade naquele mundo, os coríntios viravam um adjetivo para isso, né? É como se dissesse assim: nós vamos corintianizar, nós vamos, portanto, viver uma vida imoral, vamos praticar a imoralidade. Era mais ou menos assim que acontecia no mundo antigo, em especial no mundo grego, onde habitavam os irmãos de Corinto. Assim sendo, os irmãos devem imaginar que as perguntas que são feitas aqui, que para nós têm respostas muito claras, era algo que estava ainda sendo clareado na mente dos irmãos da cidade de Corinto. Portanto, quando eles fazem a pergunta, né, que nós entendemos pela réplica, né, a forma como Paulo respondeu, eu preciso ficar solteiro para ser santo? É claro que nós sabemos que você não precisa ficar solteiro para ser santo. Você pode ser santo, né, viver uma vida santa, sendo solteiro ou sendo casado. Para nós isso é muito claro. Mas, para eles, que tinham uma cosmovisão que trazia a ideia de que o sexo, por exemplo, era pecado, era algo da carne, era um desejo simplesmente da carne, então, para eles, se eles se abstivessem da relação sexual, até mesmo no casamento, eles poderiam viver uma vida mais santa. É por isso que Paulo, escrevendo para eles, diz: irmãos, não se abstenham da relação sexual dentro do casamento, a não ser que vocês consintam nisso, os dois, e por um período curto, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. O que para nós é um entendimento hoje muito claro na nossa sociedade, não era naquele período. Muito dos princípios e valores que nós temos hoje na sociedade ocidental, né, na qual nós vivemos, é fruto do Evangelho, que alcançou primeiro esta região e depois se espalhou para a nossa. Eu estou falando dessa região aqui porque a cidade de Corinto ficava na região da Caia e da Macedônia, né, o que nós conhecemos hoje como Europa, né? Então, assim, a sociedade ocidental foi formada, mas os irmãos sabem que existem questões culturais, ainda nos dias de hoje, em países orientais que são muito estranhas a nós. Você imaginar, por exemplo, menina de 15 anos se casando com um homem velho. A gente diz o quê? Isso é um absurdo, né? É pedofilia, tal, coisa desse tipo. Mas, possivelmente, Maria, quando estava desposada com José, era uma jovem de pelo menos 15 ou 16 anos. E José era um homem mais velho. Então, era uma questão cultural, ok? A nossa sociedade entende de outra forma, e aí nós conseguimos enxergar melhor o que Paulo está colocando aqui, embora, claro, a gente vai precisar mergulhar um pouquinho no pensamento antigo que permeava a Grécia naquele período, em especial a cidade de Corinto, para a gente procurar entender o que é que Paulo está querendo dizer a respeito desse assunto. Bem, o título sugerido aqui na minha Bíblia, que é a revista atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, é Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Eu creio que é um resumo muito bom, esse tema aqui em negrito, porque de fato é disso que Paulo vai tratar aqui. Esse contexto do em tempos de tribulação faz a gente entender por que Paulo, em algum momento, recomenda que as pessoas não se casem. Porque o comum é a gente obedecer àquela ordem que foi dada lá no Éden, né? Crescer, multiplicar e encher a terra.
E o casamento, de fato, é uma bênção de Deus. Mas você deve imaginar o que era viver tempos de tribulação neste período aqui. Os cristãos neste período eram perseguidos. Alguns que assumiam a sua fé eram, às vezes, expulsos de determinados grupos, não podiam participar de associações, por exemplo. Vamos imaginar aqui que em Corinto havia a Associação dos Pescadores. E aí alguém sabia que alguém se converteu ao cristianismo e dizia assim, olha, você agora não faz mais parte. Fora as relações mais profundas. Maridos que diziam às mulheres que se convertiam, você não é mais minha esposa, e as expulsavam de casa. Ou esposas que diziam que não queriam mais conviver com o marido, até mesmo algumas que chegavam a entregá-los às autoridades. Pais que abandonavam filhos, filhos que abandonavam pais, por não consentirem com a fé cristã. Isto era muito comum. Alguns sendo expulsos dos mercados, tendo restrições para andar em determinados locais. Isso era muito comum neste período. E ainda mais, se alguém quisesse viver a vida no estilo que o apóstolo Paulo foi chamado para viver, nós cremos que o apóstolo Paulo ou era viúvo, ou foi abandonado pela esposa, uma das duas situações, dificilmente seria solteiro, mas nessa ocasião em que ele viveu todo o seu ministério, ele não estava com uma esposa. E nesse sentido, Paulo diz, melhor que vocês sejam como eu, quem está solteiro, ou quem está viúvo. Porque a condição do apóstolo Paulo de poder sair para pregar o evangelho era muito mais favorável estando solteiro do que estando casado. Você imagina Paulo descendo de um cesto com mulher e 2 filhos. Você imagina Paulo sendo picado por uma víbora e ficando quase morto, né, estando ainda com esposa e filhos. Você imagina então Paulo passando por naufrágios, né, e por toda sorte de dificuldades que ele passou, estando preso num cárcere com mulher e filhos. Então Paulo certamente tinha esta perspectiva de que aqueles que queriam viver um ministério como ele, de pregar o evangelho aos outros povos, às outras nações, por conta do grande e alto índice de risco que iriam sofrer, melhor que estivessem solteiros. Vale a pena também lembrar aos irmãos que Deus vocaciona tanto as pessoas para casarem, como também as pessoas para ficarem solteiras. E nesse sentido há uma vocação especial, que é aquela onde a pessoa solteira deseja dedicar-se totalmente ao Senhor. E não é incomum nós encontrarmos isso no meio da igreja cristã e entre as missões cristãs. Muito do que nós temos hoje de evangelho no Brasil e no mundo é resultado de pessoas que, chamadas por Deus, se abstiveram do casamento para poderem ir a lugares onde pessoas casadas dificilmente iriam. E nós hoje desfrutamos disso porque alguém no passado se sacrificou para este propósito. Às vezes até mesmo pessoas que tinham interesse em casar e preferiram não fazer isso, enquanto poderiam, portanto, servir ao Senhor pregando o Evangelho. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo traz as instruções, e eu acredito que assim fica mais fácil de nós entendermos. Então vamos lá, olhando os versos, permaneça com a sua Bíblia aberta. Paulo diz assim, com respeito às virgens, quando Paulo fala das virgens aqui, Paulo não está fazendo juízo de valor sobre a questão física, né? A questão da sexualidade. No geral, ele está falando daquelas que são solteiras, né? Não tem o mandamento do Senhor. Paulo diz assim, não posso obrigar como mandamento do Senhor, porém, a minha opinião eu dou como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Veja que aqui Paulo usa o mesmo artifício semelhante ao que ele usou no começo do capítulo. Paulo diz assim, não eu, mas o Senhor. Por quê? Não havia mandamento de Jesus. Não se case, fique solteiro para que você possa me servir melhor. Não há este mandamento. Então Paulo diz, eu vou dar a minha opinião, mas essa opinião é uma opinião também apostólica. Ela
e ela tem a ver com o caráter que o Senhor me deu, a sua misericórdia, de ser fiel. Portanto, embora o Senhor Jesus não tenha dito isto, porque ele falou algumas coisas a respeito de casamento, especialmente aos judeus, mas Paulo diz, isso aqui que eu estou falando, embora não seja um mandamento do Senhor, tem peso de palavra inspirada também. Então Paulo diz, considero por causa da angustiosa situação presente, isso nos faz lembrar o título, do capítulo, sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil, permanecer assim como está. Ou seja, se você é solteira, permaneça solteira. Observe que Paulo está escrevendo para aquela situação específica de forte tribulação. Okay? Você imagina então, se hoje nós estivéssemos em países como a Coreia do Norte, onde o cristianismo é terminantemente proibido, e aqueles que professam a fé cristã, certamente acabam morrendo, Está entre os 3 países, acredito que ainda permanece como o primeiro país que mais persegue cristãos. Você imagina, por exemplo, se você estivesse no Afeganistão e fosse cristão, e aí você quisesse escapar dali, poder pregar o evangelho, e tivesse a opção de casar ou não casar. Certamente o não casamento, para aquele momento específico, seria muito mais prudente do que o casamento. Aí Paulo diz assim, estás casado, não procures separar-te. Aqui veja que também havia uma recomendação, uma ordem de Paulo, você não deve também separar-se para ser fiel a Deus. Estás livre de mulher, não procures casamento. É claro que quando Paulo coloca aqui, estás livre de mulher, isso também serve para as mulheres, Se estás livre de homem, não procure casamento. Era muito difícil, irmãos, alguém querer viver a vida comum que nós podemos levar aqui naquele período. Então, a abstinência do casamento por um período, ou pelo menos por aquele período, seria mais prudente. Mas se te casares com isto, não pecas. Veja aqui, Paulo é muito enfático, E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. Então, Paulo diz assim, se ainda assim, diante da angustiosa situação presente, você desejar casar-se, eu não vou proibir. A Bíblia não vai proibi-lo. A recomendação é que você não case. Mas se você casar, ainda assim não peca. Mas eu queria poupar vocês deste desespero, desta angústia. Porque, como aconteceu com muitos dos nossos irmãos, você imagina como pai de família ser tirado de casa por uma autoridade, por um inquisidor, ou qualquer outra situação, e você não poder, você tira a sua esposa, a jovem, dos cuidados do pai e da mãe, e vai constituir família num momento em que você pode ser preso, que você pode ser separado da sua mulher por força da perseguição e a deixaria sozinha, abandonada. A recomendação, então, de Paulo é que não case, porque poderia sofrer angústia na carne, e ele queria poupar. Irmãos, aqui um detalhe, o apóstolo Paulo geralmente é visto por nós como um teólogo, E de fato ele é o grande teólogo do Novo Testamento. Mas eu queria também que vocês observassem Paulo como pastor. Paulo é extremamente pastoral, zeloso, cuidadoso com as vidas. Não é fácil para nós, pastores, entrarmos na intimidade das pessoas. Termos que opinar em situações de dúvida, de crise. Às vezes, nós sofremos angústia no coração por conta de situações que são vividas pelos irmãos da igreja. E, às vezes, os irmãos chegam para nós pedindo uma opinião e querem tomar aquela opinião como vinda do Senhor. De fato, este é o papel do conselheiro bíblico, do conselheiro cristão. Mas observe como é difícil essa situação, porque para que a gente possa entender a sua dor, a gente precisa também se colocar no seu lugar. Então, a situação do pastor é extremamente angustiante, porque precisa lidar com
com situações que mexem com a vida das pessoas. Por isso a canção do grupo Logos, Pescador, né, famosíssima e lindíssima, que fala sobre o chamamento do Senhor para a vida pastoral, ele diz assim, uma parte: e amar pessoas como Ele amou, Jesus, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Esse é o sentimento de quem tem o chamado pastoral. Quando precisa ouvir os irmãos, as lutas dos irmãos, as crises dos irmãos, as dores dos irmãos. E depois a gente precisa voltar para casa, e às vezes a nossa noite de sono é tirada, às vezes nós somos acordados durante a madrugada, porque a nossa mente não para de pensar, e o nosso coração arde de medo, de temor, porque nós temos em nossas mãos um tesouro maravilhoso, que é o rebanho do Senhor. Paulo falando aos irmãos de Éfeso, né, lá no livro de Atos, ele diz assim, a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz assim: rogo aos irmãos presbíteros, cuidem, atendei ao rebanho de Deus, a todo o rebanho de Deus que está entre vós. Paulo tinha esse coração pastoral. Paulo disse, eu nunca deixei de apresentarmos o evangelho todo e toda a escritura, publicamente, de casa em casa, para que o Senhor conservasse o coração de cada um de vocês. E agora Paulo está escrevendo para tratar de situações, vejam, como é difícil você falar para alguém que é jovem, está na flor da idade, quer casar-se, e você dizer assim, é melhor que você não case. Você imaginou a frustração que foi para Jeremias não poder casar-se? Você imagina o que é a frustração para a maioria dos jovens, se porventura hoje nós passássemos a viver uma perseguição duríssima, que fossem tempos angustiosos como este aqui. Imagina você chegando e nós termos que conversar, e eu recomendar a você, prestes a casar, dizer assim, não case, é melhor, por causa da angustiosa situação presente. Isso é terrível para o coração pastoral. Mas observe, Paulo tinha zelo pelos irmãos. Paulo queria poupar ambos, tanto o jovem quanto a jovem, de passar por este mal, porque ele sabia o que era ser perseguido. Ele sabia o que era sofrer, suas prisões, suas cadeias, suas algemas, às vezes em que foi difamado, às vezes em que foi quase morto. Paulo não queria que os irmãos vivessem com a família aquilo que ele sozinho suportou com tanta dificuldade. Eu quisera poupar-vos. Está aqui um outro aspecto, irmãos, o teólogo pastor mestre, né? Apóstolo Paulo, ele dá a cara à tapa, como nós dizemos, para poupar o rebanho. O ministério pastoral é isso. É você sofrer o dano, é você às vezes precisar entrar em questões profundas, delicadas, difíceis, com amor, com seriedade, mas com o objetivo de que nenhum se perca, nenhuma alma se perca, ninguém seja perdido na igreja de Deus. Agora eu queria também lembrar aos irmãos que esse coração pastoral do apóstolo Paulo, ele deve também permear as nossas vidas como igreja de Cristo, pois somos chamados para pastorearmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, zelarmos uns pelos outros. E às vezes a sua situação familiar, civil, está estável, bênção, graças a Deus, mas nem sempre a do irmão está. E nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros, zelosos uns com os outros, cuidadosos uns com os outros, lutando para que todos nós permaneçamos firmes e fiéis na presença do Senhor. Que a sua família seja abençoada, mas que todas as famílias sejam abençoadas também, para a glória de Deus. Paulo diz então, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que
Não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, verso 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu vou ficar até aqui, irmãos, na exposição, apenas fazendo algumas explicações e aplicações quanto a esta parte. Falo isso para que os irmãos não se apavorem com a hora, mas ainda são 8h25. Paulo agora usa uma linguagem escatológica. Paulo está lembrando aos irmãos que a volta de Cristo é iminente, que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Sempre houve essa expectativa, e essa expectativa do retorno de Cristo, com afirmações tão contundentes, ela não é um erro teológico. Alguém pode pensar assim, olha, Paulo falou e até agora Jesus não voltou, então Paulo errou. Não, é porque, na verdade, desde a ressurreição do Salvador, os últimos dias já começaram. E dentro dessa expectativa dos últimos dias, o Espírito Santo coloca no coração da igreja a certeza do retorno do Salvador a qualquer momento. E isso é glorioso. Os irmãos em Tessalônica tinham essa expectativa. O apóstolo João também tinha essa expectativa do retorno iminente de Cristo. E quando você vai olhar a história da escatologia, a doutrina da escatologia, melhor dizendo, na história, você vai descobrir que durante todo o período da igreja sempre houve esta expectativa, até mesmo ao ponto de pessoas, em dados momentos, venderem seus bens e se prepararem assim porque acreditavam que Cristo ia voltar naquele instante. Bem, nós não precisamos fazer isso, mas nós precisamos ter esse mesmo espírito em nosso coração. E por que eu digo isso? Porque Paulo está falando de tempos angustiantes ou angustiosos, e agora Paulo entra no assunto escatologia. É exatamente porque Paulo está falando da questão dos relacionamentos. Você adquirindo um novo relacionamento, sabendo que Cristo vai voltar, você se preocupando com coisas do dia a dia, sabendo que Cristo vai voltar, a angústia das perseguições daqueles dias trazia essa expectativa do retorno de Cristo naquele momento. Portanto, eles deveriam ser cuidadosos quanto a tudo que iriam fazer. O que isso traz como aplicação para nós, irmãos, e que eu creio que é muito valioso nós considerarmos. Quando nós cremos que o tempo do Senhor está se abreviando, a nossa perspectiva sobre este mundo muda totalmente. Sobre nós muda totalmente. Se não, vejamos, se Cristo Jesus voltasse hoje, se você tivesse a certeza de que Jesus iria voltar daqui a 5 minutos, você iria procurar vender o seu celular para ficar com o dinheiro no bolso? Você ia procurar vender o seu apartamento para investir na bolsa de valores? Ia? Você ia pensar em trocar de carro? Não. Não que estas coisas sejam ilícitas. Mas quando nós temos a perspectiva, a expectativa do retorno iminente do nosso Salvador, nós usufruímos das coisas deste mundo, mas nós não nos apegamos às coisas deste mundo. Porque o nosso coração está não nos tesouros da terra, que a traça corrói e a ferrugem destrói, mas nós consideramos os tesouros celestiais, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não deteriora e onde tudo está guardado, nosso tesouro, até o dia final. Veja como muda a nossa expectativa. O que é que tira a tua paz nos dias atuais? É porque eu preciso reformar a minha casa. É porque eu preciso construir. Porque eu preciso vender. Porque eu preciso possuir. Porque eu preciso ter.
Aí vem a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Lembre que essa questão foi levantada antes. Se o mundo acabasse amanhã, ninguém pode comer 2 pratos, né, por dia. Tem uma canção que diz extra, 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 né? O mundo acabará amanhã de manhã. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite. E o que tens preparado? De que servirá? Você já pensou sobre essa expectativa? Porque muitas das coisas que nos angustiam têm a ver com as coisas deste mundo, com o ter, com o possuir. A princípio a gente se preocupa com o trabalho, mas depois que a gente vai trabalhando, a gente se preocupa com a aposentadoria, que a gente sabe que é uma merreca, não é? E cada vez diminui mais. E aí quem trabalha hoje pergunta: meu Deus, se hoje eu não consigo viver com tantos salários, imagina quando eu chegar lá. E essas coisas vão angustiando a nossa alma, o nosso coração. E aí nós deixamos de investir tempo na presença de Deus, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa de estar na casa de Deus, porque a gente precisa trabalhar. E a gente começa a colocar os negócios como sendo a prioridade da nossa vida. E você já percebeu que, à medida que você vai ficando um pouquinho melhor financeiramente, você vai se endividando na mesma estatística, na mesma margem, ao ponto de você dizer: hoje eu não consigo mais viver se não for com tanto. Antigamente eu conseguia. Aí você vai dizer: não, é porque as coisas estão mais caras. A verdade é que nós vamos, à medida que nós adquirimos um pouco mais de riqueza, nós adquirimos um pouco mais e um pouco mais de dívida. E aí nós vamos sempre precisando mais e mais e nos tornamos insaciáveis. E não há nenhum problema em você ganhar mais, não há nenhum problema em você poder saldar as suas dívidas, não há nenhum problema em você ser honesto e ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. É bíblico. Mas não ponha seu coração nestas coisas, porque elas são passageiras, enganosas. Se as tuas riquezas prosperarem, dizem as Escrituras, não ponhas nela o teu coração. Cuide disso. E qual é o bom termômetro para a gente saber se está sendo apenas o nosso ganha-pão, o nosso sustento para a glória de Deus, ou o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as coisas desse mundo se tornaram já um ídolo? É em que lugar na lista de prioridades Deus está na tua vida? Se Ele estiver em primeiro lugar, se você tem tido tempo, amor, zelo para ter vida de comunhão com Deus, para estar na casa do Senhor, para servir a Deus também, então Deus está em primeiro lugar na tua vida. Mas se o trabalho tem te sugado tanto, 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 que Deus você conversa de vez em quando, você ora de vez em quando, lê a palavra de vez em quando, é porque as prioridades estão trocadas. Eu estou falando do trabalho, mas ainda há dificuldades porque nós competimos a nossa relação com Deus com os lazeres, com os prazeres. Nós vamos acrescentando coisas. E às vezes o nosso tempo com Deus, pequenininho. E por isso que às vezes a gente não tem essa expectativa e esperança e desejo de que Jesus volte logo, porque a gente sabe que tem um monte de coisa para corrigir. Eu não quero falar aqui sobre salvação pelas obras, isso é antibíblico. Mas a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o Filho do Homem se aproxima. E será que quando Ele voltar, nós estaremos de pé diante dEle? Nós precisamos estar de pé diante do Filho do Homem. Nós precisamos ter essa expectativa de que Ele volte. Maranata, vem Senhor Jesus, precisa ser o cântico da nossa alma. Mas a gente diz assim: e se Jesus voltasse hoje, a igreja diz amém. Aí a gente diz assim: e quem quer morrer hoje? Ninguém diz amém. Porque a gente ainda tem muito do nosso coração nesse mundo. Mas Paulo diz assim: queria eu morrer para estar com Cristo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estou dizendo que você deve sair daqui desejoso de morrer hoje, não.
que você viva e viva muito para a glória de Deus. Mas se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando um crente morre, irmãos, é lucro. Eu tive o privilégio de fazer um enterro de crente essa semana. A irmã Miriam, tão querida, membro da Igreja Presbiteriana de Rio Doce, mãe do presbítero Vivaldo. Não tem coisa melhor, a gente ficou reclamando lá, porque todo mundo esqueceu o violão, tinha 3 que tocavam violão. Mas a gente ia fazer um louvorzão lá, para a glória de Deus. Mas nós cantamos uns 6 cânticos de louvor a Deus. Houveram lágrimas de saudade, de lembranças, mas tristeza. A irmã está na glória com o Senhor. Fé convicta. Então nós precisamos ter isso, até para que a gente possa enfrentar a morte da forma que ela deve ser enfrentada, não como um inimigo que nos abateu, mas como um inimigo que será vencido para a glória de Deus. Então, olho no céu, olhando firmemente para o Senhor. Cuidado, porque as coisas desse mundo nos enredam, nos pegam como uma rede pega o peixe. Cuidado, cuidado, é só atraso, é só atraso. Os bens materiais não necessariamente trazem consigo felicidade. Agora veja como João traz a saudação, né? Numa das suas cartas. Desejo-te prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que você seja próspero, mas assim como a sua alma. O grande problema das pessoas deste mundo é que estão buscando apenas a prosperidade financeira e não a prosperidade da alma. A prosperidade da alma é que é a riqueza, irmãos. A maior riqueza, como diz a canção de Álvaro Tito, a maior riqueza é ter Jesus. Toda a alegria Ele conduz. E em suas mãos estão a vida e o poder. Essa é a realidade. Olhe para o alvo, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não ponha o coração nas coisas desse mundo, cuide disso. Avalie como está a administração do seu tempo. Onde você vibra mais? Se é quando você ganha dinheiro ou quando Deus alcança o teu coração através da palavra? O que te emociona mais? Quando o teu salário cai na tua conta ou quando Deus repousa sobre você com graça e misericórdia por meio da pregação da palavra? O que faz cair lágrimas nos teus olhos? O 13º salário? O que te anima mais? Um terço de férias? E as riquezas que Deus tem promovido a nós espirituais, porque elas não nos emocionam mais, porque elas não trazem alegria ao nosso coração. O que faz a gente chorar é quando a gente ganha uma causa atrasada na justiça. Mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, cantando um hino de louvor ao seu nome? São essas coisas que a gente precisa avaliar no nosso coração, para saber onde ele está. Se os ídolos do passado eram condenáveis e eram visíveis, os dos dias atuais continuam condenáveis, só que são mais perigosos porque são invisíveis. Estão no nosso coração. É uma fábrica de ídolos. E nós precisamos destruí-los do nosso coração. Que Deus nos ajude para que nós estejamos sempre olhando para o alvo e não percamos o Senhor de vista. Vamos ficar de pé, irmãos? Cenas do próximo capítulo, verso 32 em diante. Que Deus continue nos dando graça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te louvamos por cada irmão, cada irmã que nos deu a alegria de estar conosco nesta noite. Te louvamos pela vida dos nossos visitantes, pela vida dos nossos irmãos de Abreu, pelos irmãos de Fragoso. Te louvamos, Deus, por podermos compartilhar louvores, orações, a ceia do Senhor. Senhor, e se nós pudéssemos, ficaríamos mais tempo aqui. Despede-nos agora em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana de alegria, dá-nos uma semana de fé, de esperança. Que
que nós possamos olhar somente para Ti, Senhor, e caminhar firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu te rogo, Deus, que Tu tenhas misericórdia daqueles que estão cansados, talvez porque na jornada, ao invés de esperarem no Senhor, acharam que era pelos seus próprios esforços que as conquistas viriam. Esse mundo, Deus, com tantos coaches, tantas palavras motivacionais, às vezes tem enredado a mente até dos crentes. A realidade é que nós devemos trabalhar firmemente, mas é o Senhor quem nos dá enquanto nós dormimos. O Senhor é quem cuida de tudo, a glória é toda Tua. Por isso, Deus, toma o Teu lugar nos nossos corações. Seja o Senhor o primeiro, o centro, e que a despeito das lutas desta vida, das situações angustiosas, nós possamos permanecer firmes na jornada com o Senhor até o dia final. Abençoa aqueles que estão desempregados, os irmãos que estão passando por dificuldades familiares. Tem misericórdia dos que estão enfermos. Abençoa aqueles que estão precisando, Deus, de paciência, sabedoria para resolver os problemas neste período agora de final de ano, que parece que se avolumam. Sê com o Teu povo, Senhor. Dá-nos graça, sabedoria e derrama da Tua misericórdia sobre nós. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todo sempre. Amém. Amém.